Alô a todos desportistas, né? Todos brasileiros que gostam de futebol, né? Em esporte em geral, mas principalmente o futebol, né? Onde nós temos a Confederação Brasileira de Futebol, que é responsável, né, pelas competições nacionais. E hoje é mais um dia que a gente fica pensando e analisando o que realmente vem acontecendo com o futebol brasileiro, especialmente com a nossa seleção brasileira, né? A gente vem numa decadência muito grande no nosso futebol, né? Eu, particularmente, que sou ex-jogador de futebol, né, que atuei em clubes intermediários hoje, trabalho como treinador de futebol há 16 anos, trabalhei no futebol carioca, trabalhei no futebol de Brasília, trabalhei no futebol de Sergipe, trabalhei no futebol pernambucano, trabalhei no futebol alagoano. Então, falar de futebol para mim é sempre uma honra falar de futebol, né? Eu acho que uma das coisas importantes na vida daquele garoto que tem 8 anos, 9 anos, é estar estudando e depois jogar futebol. E a gente teve mais uma decepção, né? A palavra certa é essa, decepção com a nossa seleção brasileira, né? Eu, particularmente, desde a convocação para as eliminatórias da Copa, já estava observando que as convocações, né, talvez não deveria ter sido como foi, né, e infelizmente o Brasil já vinha mal na própria competição da eliminatória, né, para a Copa do Mundo. E muitos jogadores que um dia antes da convocação, a última convocação, fizeram festa, passou uma imagem positiva para todos aqueles brasileiros, comerciantes, aquele que vende um cachorro quente, aquele que vende um churrasquinho para fazer um dinheiro a mais, aqueles que compraram camisa, bonés para ganhar um dinheiro a mais, confiando, dando total confiança a esse grupo de jogadores que foram, né, defender a nossa nação, né, defender o nosso país. E infelizmente, né, eu particularmente tinha certeza que o Brasil não ia chegar longe, mas muitas pessoas que talvez não tenham um conhecimento, né, mas os grandes profissionais da bola, né, comentaristas, ex-jogadores de futebol, já sabiam o que poderia acontecer de pior, como aconteceu, você perder para uma seleção que não tem um histórico mundial, né? É uma seleção, como se diz, pequena, né? A Noruega, né? E o Brasil, sinceramente, foi covarde, né? Se acovardou durante o período dos 90 minutos, uma seleção como a seleção brasileira ter 30% de bola contra 66% da Noruega, é vergonhoso. O Brasil jogando atrás, parecendo que era a Noruega, retrancado, né, sem agredir o time lá na frente, com medo da Noruega. Então é vergonhoso, a gente fica triste, né? Jogadores não têm respeito nenhum mais pelo nosso país, pela nossa seleção, pela camisa amarelinha, né? Ao contrário dos que já passaram lá, que ganharam Copa, né? Eu acho que tem que repensar, tem que fazer uma reflexão, essa rapaziada que está de frente do futebol brasileiro, essa diretoria da Confederação Brasileira de Futebol, para que isso não venha acontecer. Eu acho que o mais importante agora é colocar os pés no chão e ver onde foi o erro maior, né? Que sabemos que nosso futebol brasileiro é um dos mais fortes, temos 4 competições de times profissionais, né, promovido pela Confederação Brasileira de Futebol, e isso é um ponto de vista meu. Eu acho que hoje o Brasil teria que convocar só jogadores que atuam no país, que realmente têm identidade com o nosso país, né? Não tirando os méritos dos jogadores que estão lá fora, eles lutaram para isso, para conseguir bens materiais, né? Mas estão esquecendo que aqui tem pai de famílias, trabalhadores, criança de 8 anos, né? Pessoas que investiram, que não tinham, né? Confiando nesse grupo de jogadores. Infelizmente, né, foi decepcionante, foi humilhante. É por isso que hoje você vê na imprensa todo mundo dando pau, e infelizmente tem até alguns jogadores que não nem participaram de jogo, mas que está no grupo e que está pagando pelos erros dos outros. E o erro maior, né, da Confederação Brasileira de Futebol,
né, que poderia ter aí um gerente de futebol, né, um ex-jogador campeão do mundo, como Cafu, o próprio Romário, o próprio Zico, que não foi campeão do mundo, mas é um cara inteligente, tanto outros aí, né, e infelizmente o futebol do Brasil está nessa decadência, né? Culpado também são os clubes grandes, né, que têm os seus poderes dentro da CBF, né, os clubes que não estão mais investindo em base, né, você não vê um jogador hoje autêntico de bater uma falta, você não vê um jogador hoje que não pode mais dar 2, 3 dribles, porque com essa filosofia, né, de imitar o futebol europeu, né, de toda hora o jogador está jogando para trás feito caranguejo, né? Ao contrário de antes, que o Brasil ia para dentro dos caras. O Romário com 1,65 m e não tinha esse negócio de que o cara era grande, né? Então é decepcionante, a gente fica decepcionado. Eu sinceramente decepcionei com a seleção, mas já tinha certeza que poderia acontecer isso aí. A gente fica triste não pela perca, não pela desclassificação, mas pela maneira que foi desclassificada, né? O Brasil tem muitos jogadores que ficaram aqui no nosso país que poderia, com certeza, o Brasil chegar muito mais longe. Mas tudo que começa errado, termina errado. Tá aí. Como alguns repórteres, comentaristas de algumas emissoras disseram, os jogadores pipocaram. Né, pipocaram e se acovardaram, essa que é a palavra. E quem sofreu não foi eles, porque eles estão bem. Quem sofre é o povo brasileiro, é aquelas pessoas mais humildes das comunidades, né, da cidade do interior, o cara que mora lá na Amazônia, que fez o esforço de comprar uma televisão, né, para assistir a seleção brasileira, dando credibilidade e achando que poderia acontecer o melhor para a gente, que era pelo menos chegar a uma final da competição. Né, falaram tanto dos treinadores que passaram do Brasil e todos os treinadores do Brasil que teve na seleção fizeram uma grande campanha e o Brasil foi campeão, né, todas as vezes que foi campeão foi com comissão técnica do futebol brasileiro. Um abraço a todos e fica só a alimentação, né? A gente fica muito triste por tudo isso que aconteceu com o nosso futebol e que vem acontecendo, né? A desvalorização por parte da organização maior, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Essa aqui é a verdade. Né? Enquanto não tiver pessoas que realmente pisou no gramado, que tem conhecimento, né, que são vencedores, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Um abraço.